Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster, produtora de conteúdo digital aqui na Climatempo. E você está sintonizado comigo ao podcast Agrotalk. Quero lembrar você que todas as informações sobre o clima na sua região você encontra no www.agroclima.climatempo.com.br. Bem, quando se fala em sustentabilidade, o Brasil logo é lembrado. E você sabe qual é a origem dos biocombustíveis? É essa a pauta de hoje aqui no podcast Agrotalk. Nós vamos iniciar uma série de episódios disponíveis no canal Sustentabilidade da Climatempo. E vamos abordar não só os tipos, mas como podem ser utilizados, as vantagens, e vamos trazer também a visão das indústrias que colaboram para esse processo da Revolução Verde. Então, neste primeiro episódio, nós vamos falar da origem dos biocombustíveis. Nosso convidado é Luiz Souza, profissional com mais de 30 anos de experiência, dos quais 24 anos de serviços dedicados à Alfa Laval. Na sua trajetória, atuou nas áreas de engenharia, vendas e pós-vendas, atendendo indústrias diversas como biocombustíveis, biotecnologia, alimentos, bebidas, energia, meio ambiente, óleo e gás. Luiz, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Oi, Ângela, muito obrigado. Bom estar aqui contigo. Esperamos bater um papo legal aqui hoje, hein? Quero agradecer muito a Alfa Laval, disponibilizar a sua participação aqui no podcast Agrotalk. É uma honra ter você aqui com a gente pela primeira vez para a gente dar início a essa série sobre os biocombustíveis. Estou muito feliz, viu, Luiz? Muito legal, obrigado pela oportunidade. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco para o pessoal do que a gente faz, pouquinho, os desafios da indústria, né? Luiz, para a gente começar a esquentar esse podcast, antes da gente entrar nesse assunto desse legado da indústria junto à origem dos biocombustíveis, eu queria que você contasse um pouquinho para mim sobre a sua trajetória profissional aqui dentro da Alfa Laval, presente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como que esse bichinho da indústria pegou você e chegou aqui? É muito legal. Eu poder compartilhar um pouquinho. Eu vim da indústria de bebidas, e minha primeira tarefa aqui foi desenvolver e aplicar os produtos da Alfa Laval nas indústrias de bebidas, principalmente cerveja. E foi o começo da minha trajetória aqui. De lá para cá, eu vim passando por diversas indústrias e sempre focado, a gente sempre desenvolvendo e ajudando os parceiros a serem mais sustentáveis, a arrumar soluções que sejam mais ajudem a economizar, recuperar matéria-prima, eficiência energética, eficiência na produção. E passei por várias indústrias, como você mencionou nisso, né? Depois fui pelo petróleo e gás, fiquei 10 anos na cadeia do petróleo e gás, trabalhando com os projetos da Petrobras, bastante coisa bacana que a gente fez. E como é uma empresa global, a gente tem muita interação com os centros tecnológicos na Europa ou outros pontos onde a gente tenta trazer sempre para o cliente a melhor solução. Saindo da indústria do óleo e gás, eu me dediquei muito tempo na área de alimentos, biotecnologia, e para a Alfa Laval, aqui também está na área dos biocombustíveis, que tem a origem do campo, né? A gente traz uma matéria-prima do campo e processa ela e traduz ela em várias soluções, no caso, biocombustíveis ou outros alimentos processados. Sim. Um pouquinho do que eu fiz até hoje. Muito bacana essa trajetória tua aqui e trazer para a gente agora essas informações agora que estão sendo amplamente discutidas hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação aos biocombustíveis. Vamos falar, então, um pouco sobre essa origem ligada à indústria. Eu queria que você trouxesse para a gente um exemplo de história da Alfa Laval, esse papel importante no processo da transformação do biocombustível. Muito bom. Se a gente for olhar o DNA da Alfa Laval, a gente sempre está buscando a melhoria da eficiência em tudo que a gente faz, seja desde a hora que eu faço a concepção do produto, lá na área de pesquisa e desenvolvimento, até a aplicação do mesmo. Então, com esse conceito, uma das primeiras aplicações no biocombustíveis foi na área do etanol. Etanol de cana-de-açúcar, a gente bastante presente, e você tem muitos processos que você precisa aquecer ou resfriar os fluidos, né? Você começa com o processo de produção do etanol moendo a cana, fazendo caldo de cana. Sim. Esse caldo de cana precisa ser aquecido para uma temperatura adequada, e aí a gente tem soluções da Alfa Laval que conseguem fazer esse processo de aquecimento com alta eficiência, que são os trocadores de calor a placas. Isso é um exemplo. Dentro do processo de produção de etanol tem várias aplicações
que é uma produção que depende muito de energia intensiva, até eu chegar na produção, no produto final, que é o etanol, né? Então, tem várias partes dentro desse processo. Não sei se a gente pode falar um pouco mais. Sim. A hora que a gente faz esse pré-aquecimento, só explicando um pouco, não quero ser muito técnico, a gente tem que inocular a levedura, fermento. Esse fermento que vai transformar o açúcar que a gente fez lá quando moeu a cana em etanol, lá na frente. Então, é um processo biológico, fermentação, que vai traduzir em geração de CO2 e etanol. E vai continuando no processo, e a Alfa Laval tem bastante solução, né? É muito importante, nesse processo da conversão do açúcar em etanol, o controle da temperatura, porque quando a levedura está comendo o açúcar, ela aquece. E se ela aquecer demais, ela perde eficiência no processo. Então, você tem que manter ela ali quentinha, numa temperatura adequada, e para ela poder produzir o máximo que ela pode de etanol. Ô, Luiz, é legal você falar sobre essa questão da levedura, da cana, porque a gente tem aqui no podcast Agrotalk produtor rural que nos ouve, colaboradores do mundo agro espalhados por essa cadeia do agro, e que alguns deles conhecem, sim, a Alfa Laval, mas conhecem a Alfa Laval por causa da indústria da cadeia do leite, né? E aqui a gente está falando de biocombustíveis. Mas só para a gente colocar, né, o pessoal a par da Alfa Laval, né? A Alfa Laval já está no mercado há muito tempo, é claro, no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil as pessoas conheciam antigamente muito por causa da cadeia do leite, né? Só para a gente fazer esse review. Não, excelente ponto, né? A Alfa Laval veio para o Brasil e para a América do Sul inteira focando no desenvolvimento da indústria leiteira. Sim. Foi no primeiro momento. E isso se deve ao fato, foi a nossa origem como empresa, né? Lá em 1883, o fundador da Alfa Laval, o senhor Gustavo de Laval, teve o desenvolvimento da primeira desnatadeira de leite. E isso foi criado uma necessidade que ele via lá perto dele, onde ele morava, na Suécia, que as pessoas, para separar a gordura do leite, precisavam fazer um trabalho manual de bater o leite. E ele desenvolveu uma solução para fazer isso de forma mecanizada. E foi o início da companhia. E isso ficou muito forte e a empresa foi acrescentando novas tecnologias, troca térmica, bombas, válvulas e outras soluções, para ajudar a indústria do leite a ser mais produtiva. Então, começou muito tempo atrás, e no Brasil a gente está desde 1959. Começando pela indústria do leite mesmo, de fato. E aí foi ampliando o portfólio e chegamos aqui nesse episódio que estamos falando Exatamente. De biocombustíveis, né? Em aí. Produtos agora para esse setor dos biocombustíveis. Luiz, a gente viu então que a Alfa Laval teve essa participação na construção de soluções para a agroindústria. Quais foram os principais fatores que contribuíram para esse legado de desenvolvimento dos biocombustíveis ao longo desses anos todos? Assim, a gente pode pensar em vários pontos, né? Tem a parte da Alfa Laval, mas se a gente for olhar como indústria e olhar ao longo do tempo, você vai ver que tiveram 3 principais fatores que eu gostaria de salientar. O primeiro são os fatores macroeconômicos. Se a gente for pensar, por que teve o primeiro avanço da indústria de biocombustíveis no Brasil? Foi porque teve o primeiro choque do petróleo lá na década de 70, final da década de 70. E o governo, com isso, o preço do petróleo subiu muito, então vamos buscar alternativas. Então, esse fator macroeconômico fomentou a primeira onda de desenvolvimento, que nasceu o Proálcool lá atrás. Mas, junto, associado, você tem os fatores tecnológicos e os fatores governamentais, né? A gente precisava de tecnologia para ajudar a desenvolver esse processo todo. Então, a Alfa Laval participou muito desde o início, buscando sempre mais eficiência e buscando maior produtividade do setor. E também, quando a gente fala de governo, o Proálcool eu mencionei um pouquinho, um dos exemplos. O governo criou um programa para ajudar e criar incentivos para a indústria poder investir. Então, começou lá na década de 70. Isso veio avançando sempre com esses 3 principais pilares, né? O preço do petróleo flutuando em algum momento, mais desenvolvimento tecnológico, o governo regulamentando ou dando incentivo, e isso foi progredindo. Um exemplo, né, depois do Proálcool, você vai lembrar que lançaram o carro a álcool no começo dos 80. Sim. Então, esse foi um segundo impulsionador, que aí a gente tinha demanda para consumir álcool em carros, né? Foi uma revolução, o Brasil foi pioneiro nisso. E o processo foi andando um pouquinho mais para frente. Se a gente lembrar, mais ou menos lá na década de 90, houve uma abertura econômica no Brasil. Essa abertura econômica permitiu
avanços tecnológicos, mais tecnologia de fora, intercâmbio com outras partes do planeta, teve mais um avanço na indústria, né? E isso foi aumentando a produção e o Brasil começou também a exportar, não só o açúcar, que era o tradicional produto dessa indústria, mas o etanol. Então, começou a ter mais impulso, maior demanda. Quando a gente chega perto dos anos 2000, aconteceu um outro advento muito importante tecnológico. Lançamos o carro Flex. E aí houve um crescimento de demanda muito significativo, porque você pode rodar, né? A gente Sim. hoje vê o Brasil foi pioneiro aí de novo, né? A gente pode rodar com o carro ao mesmo tempo com etanol ou gasolina em qualquer proporção. Isso ajudou a dar mais uma evolução. Nesse momento, como é uma indústria que trabalha com margens muito apertadas, o pessoal começou a desenvolver também, a avançar muito na tecnologia agrícola, novos implementos agrícolas, colheita mecanizada, produção com ajuda de GPS ou algumas coisas, né? Quando você Esses tratores tecnológicos de hoje, né? Hoje o trator anda sozinho, né, Ângela? O pessoal que eu acho que está nos assistindo sabe muito melhor do que eu, né? Que os tratores hoje são outros equipamentos, né? Então, todos esses fatores foram impulsionando a indústria do biocombustível. E a gente está aqui hoje, né? Já está falando do etanol, a gente pode falar de outros biocombustíveis, como o biodiesel, que é feito de óleo de soja, ou pode ser feito de gordura animal, né? A gente também fala do biogás, que veio implementando também restos de animais, restos agrícolas. Você faz um processo anaeróbico e consegue gerar um biogás, que são os 3 principais biocombustíveis do Brasil: o etanol, o biodiesel, de matérias de oleaginosas, ou que o pessoal também do campo deve saber, né, que está nos ouvindo, e também de parte de restos animais, e o biogás, que é um processo que, com esses resíduos que são gerados nessa indústria, vocês conseguem um combustível gasoso. E a indústria sempre acompanhando essa evolução, né? Tanto no campo, né, quanto dentro do mercado como um todo. A gente sabe que os biocombustíveis, eles contribuem para essa redução das emissões dos gases do efeito estufa. Mas eu quero trazer aqui o papel da biomassa na utilização desses biocombustíveis. Vocês, como indústria também, e olhando para esse portfólio de produtos, vocês olham para esses principais tipos de biomassa para também atender essa demanda de quem precisa desses produtos? Sem a biomassa não tem biocombustível, né? E aí, se você for olhar, a biomassa ela vem de plantas, ela pode vir de basicamente plantas, né? E a parte bacana da biomassa, quando você compara com biocombustível, é que ela é renovável. Você consegue, em curto espaço de tempo, recuperar ou repor aquela biomassa, plantando uma soja, plantando uma cana, um milho ou outra fonte que a gente utiliza no país, para poder produzir de novo o combustível. Quando você compara com os combustíveis fósseis, eles levam milhares de anos para poder obter aquela fonte de novo. Então, traz uma grande vantagem, né? Então, a gente sim está alerta, a gente vê e conversa com o pessoal da indústria os desafios de obter biomassa para continuar avançando nos desafios da humanidade aí de produzir combustíveis sustentáveis. É sempre um desafio. Então, sempre está se buscando novas fontes, e aí depois é como tornar isso em escala de produção industrial, como viabilizar uma nova biomassa para conseguir produzir um biocombustível em escala industrial, sempre muita interação com a indústria e com os produtores também. Tem bastante troca. Sim. E dessa sua experiência de mercado, Luiz, o que você está vendo, assim, o uso dessas tecnologias avançadas nesses maquinários, por exemplo, que a Alfa Laval produz, equipamentos, podem melhorar a eficiência nessa produção de biocombustíveis a partir da biomassa? Olha, já tem muita coisa que a gente faz junto da indústria. São alguns pilares, né? O primeiro é a eficiência energética no processo produtivo. Aproveitar toda a fonte de calor disponível no processo, que é altamente intensivo em consumo de energia, para você conseguir produzir o etanol. Então, você consegue regenerar a energia. Então, a gente tem soluções e produtos de top de linha e sempre está aprimorando a tecnologia para ajudar um processo mais eficiente energeticamente. A gente ajuda na reciclagem, recirculação de água, né? Você fala economia circular, né? Você ajuda a consumir menos água em etapas do processo. É um recurso super importante para o mundo, né? Para as pessoas.
E você também trata a matéria-prima com muito carinho, tirar o máximo da matéria-prima, né? Quando eu mencionei mais cedo, que a gente falou do processo de fermentação, vou dar um exemplo, a gente recupera aquela levedura é reutilizada algumas vezes. Então, você não descarta ela num processo. Isso tudo é eficiência, tudo isso é cuidado com o meio ambiente, né? Sim. São exemplos assim que vêm à tona rapidamente. Quando a gente fala, por exemplo, da indústria da cana, né? Quando você vai para a indústria do milho, que o milho também é uma outra fonte hoje bastante importante, o Brasil está usando bastante agora, acrescentando a produção de etanol, utilizando a matéria-prima o milho. E você tem os mesmos cuidados. É um processo altamente intensivo em uso de energia, então a gente tem soluções super adequadas e precisamos também recuperar a matéria-prima ali, é legal. Também um exemplo bem legal. Quando você processa o milho, você tem que esmagar o milho e processar, você sobra o resíduo do milho, farelo do milho lá, moído. Sim. E aquilo tem alto valor proteico. Então, a gente recuperar aquele milho depois de fermentação é fundamental para a indústria, para ganhar eficiência, porque ela vende aquilo como fonte de proteína para adicionar na ração que vai alimentar o gado. Então, a gente não se perde nada na indústria do agronegócio. É fantástico como todo mundo que está envolvido está sempre preocupado em tirar o máximo daquela matéria-prima, o máximo daquela biomassa que custou para chegar ali naquele estágio da indústria. É fantástico ver como o pessoal se envolve nisso. Eu tive recentemente em Mato Grosso, que eu fui acompanhar o início da colheita do algodão lá. Você falou de milho, mas eu vi lá que o processo do algodão também é reaproveitado tudo, né? Até o que sobra do algodão, né? Aquela sementinha, tudo aquilo ali vai para a alimentação do gado. Então, é bonito a gente ver como que, né, esse insumo é aproveitado do início ao fim. Luiz, além dos benefícios ambientais que a gente sabe com relação à biomassa e a transformação disso em biocombustíveis, na sua opinião, quais são os impactos econômicos positivos gerados pela indústria de biocombustíveis hoje no Brasil? Excelente pergunta, Ângela. Se a gente for olhar no aspecto, né, quando a gente começa a desenvolver o biocombustível, precisa plantar um pouco mais, né, para poder atender a demanda. A demanda é crescente, a gente falou, né? E isso ajuda a desenvolver economias locais, regionais. Você precisa plantar mais, você gera mais emprego, né? Não só emprego direto na agricultura, por exemplo. Sim. Você também gera empregos para quem vai produzir adubo, por exemplo. Para toda a cadeia, para toda a cadeia. E até aí, do transporte, né? O transporte, sem dúvida, né? O transporte você vai precisar transportar o que foi produzido ou transportar a matéria-prima para transformar em biocombustível. Então, você gera uma economia regional muito forte no primeiro momento e, no segundo momento, ajuda o Brasil a exportar mais. Então, você reforça a nossa balança comercial. Então, é regional primeiro o impacto e depois você consegue ajudar o país até a ter mais divisas. Luiz, eu estou bastante curiosa porque eu queria abordar esse processo e o planejamento para a construção de uma usina, né? A da cana-de-açúcar aqui que a gente está falando, por exemplo, né? Isso está diretamente ligado a esse papel do time da indústria de máquinas e equipamentos, como a Alfa Laval, por exemplo, né? O seu time, o time da usina. E aí eu queria saber de você quais que são os principais desafios que essas usinas enfrentam nesse planejamento para construir uma usina com todo esse equipamento que precisa ser levado até lá para a produção desse biocombustível. Como que é feito tudo nessa logística? Começa cedo, né, essa logística, porque a partir do momento que o pessoal determina ou vê uma viabilidade econômica, o pessoal, a indústria, né, a empresa que vai investir, já tem o financiamento assegurado, ela começa a interagir com a indústria em geral de equipamentos, em diversos setores, né? Algumas preferem fazer uma compra no processo chave na mão, mas hoje é muito mais comum as interações entre as engenharias. No passado era mais comum contratar alguém que fazia todo esse processo de engenharia, de interação e cotação do processo, dos equipamentos, até a implementação do empreendimento. Hoje a gente interage mais com o usuário final, vamos chamar assim. É mais comum esse processo. É super intensivo, porque todo mundo busca otimizar o investimento no início e maximizar o tempo de vida útil dos equipamentos, né? Você tem que ter equipamentos confiáveis, que não vão ter paradas inesperadas no processo produtivo, que você consiga
saber operar ele de maneira adequada. Então, tem muita troca. Sem troca, não funciona. Então, a partir do momento que começa essa troca, o pessoal monta a famosa especificação para compra. Quando eu tenho a famosa especificação para compra, aí está pronto para adquirir equipamento. Mas, até chegar lá, é muita troca de informação entre quem vai construir a usina e quem está vendendo os equipamentos para ajudar essa usina. E eles têm uma interface com uma cadeia de fornecedores muito grande. Hoje, como eles decidiram fazer essa compra por eles têm muita troca com vários fabricantes de equipamentos em vários estágios do processo. Então, começa também com essa união da equipe aqui, exemplo, da Alfa Laval, de planejamento, tudo junto com a equipe da usina, que vai adequar, dentro da construção da usina, o melhor espaço, o melhor local para aquelas máquinas serem administradas, né? Ter uma gestão melhor lá dentro, que funcione assim. Tudo tem um começo, meio e fim, um processo, né? Não adianta você colocar uma máquina numa posição onde não cabe dentro daquele processo no início, por exemplo. Então, é tudo muito calculado, né? É tudo muito calculado. E você tem que seguir o cronograma depois que foi definido de maneira bastante criteriosa, né? Você falou um ponto bacana, né? Eu não posso chegar com o equipamento se eu não tiver preparado o piso para receber o equipamento, né? Então, toda a parte de construção civil normalmente deveria estar pronta para eu chegar e conseguir colocar os equipamentos numa sequência correta, porque às vezes se você colocar na sequência errada você vai ter dificuldade de colocação do equipamento. Então, você tem que seguir uma sequência adequada de etapas para que no final dê tudo certo. Até na hora que você liga a planta, vamos chamar assim, a hora que você põe ela em marcha, né? E aí também você começa todo um processo de startup e comissionamento que também é sequencial. Você tem que seguir toda aquela sequência para garantir o sucesso do empreendimento. É muita troca, muita interação. Não vou falar para você que é sem nenhum ruído, às vezes tem um ruído aqui ou outro, mas com o propósito de todo mundo é fazer a planta de produção de etanol funcionar, a gente acaba achando uma forma de fazer de uma maneira adequada. Os desafios existem em todos os lugares, né, Luiz? É verdade. Eu quero aproveitar que você está aqui para a gente, então, fazer uma viagem. Vamos até a uma empresa que você visitou e que utiliza esse maquinário, esses equipamentos para a transformação dos grãos em energia limpa. Vamos ver. Quem é Enpasa, hoje nós somos uma empresa focada no nosso trabalho de transformação de cereais, mas também viramos uma multinacional atendendo aí Brasil e Paraguai e levando o nosso produto, a nossa inovação para o mundo todo. Essa parceria com a Alfa Laval iniciou exatamente 16 anos atrás. Mesmo a Enpasa sendo uma empresa pequena à época, a Alfa Laval atendeu a gente como se fôssemos um grande player do mercado, deu a mesma atenção. Quando a gente buscou a Alfa Laval, a gente queria mais eficiência, mais rendimento e mais produtividade na planta. Temos desenvolvido soluções que ajudam as pessoas no seu dia a dia a obter melhores rendimentos nos processos, maior qualidade dos produtos e otimizando toda a cadeia produtiva nos mais diversos mercados. A gente tinha muita dificuldade de bombear o mosto e subir os sólidos, porque toda vez que a gente subia os sólidos, nossos trocadores antigos, eles trancavam. Quando a gente conseguiu subir os sólidos, a gente reduziu muito o nosso consumo de biomassa. Fora o aumento de produtividade, tivemos aí uma redução de mais de 40% nas emissões de CO2 naquele momento. Não é só aumentar o nosso rendimento em produção de etanol, mas é também ser o melhor em redução no consumo energético que a gente tem na planta. Então a Alfa Laval trabalha junto dos seus clientes para sempre tornar o processo mais eficiente e tentar trazer os benefícios em sustentabilidade no dia a dia do cliente. A Alfa Laval ela entrega a confiança, porque toda vez que vamos fazer um novo projeto, vamos fazer uma modificação, é uma das primeiras empresas que a gente contacta, pois a gente sabe que os dados dela são extremamente confiáveis. E é esse o diferencial que a gente também tem com a Alfa Laval. Não só o fornecimento de equipamentos, mas também o fornecimento dessa tecnologia, uma parceria no desenvolvimento tecnológico das nossas melhorias. Olha só que legal, Luiz. Diferentes áreas, falamos aqui, engenharia elétrica, biotecnologia, transferência das equipes, desse conhecimento das equipes para na
construir uma usina, né, que são relevantes para a montagem dessa usina de biocombustíveis. Então, é dessa forma que a Alfa Laval se integra a esses projetos, como exemplo dessa empresa que a gente viu agora no vídeo. Legal, foi bacana a visita, né? Você gostou do que viu? Gostei. Foi muito legal. E foi um processo, é um parceiro nosso, essa empresa que nós visitamos, há mais de 16 anos. Né? E hoje eles são um dos maiores produtores de etanol no mercado brasileiro e estão ambicionando voos maiores. Uma empresa que vem mostrando toda a força do agronegócio brasileiro e colocando em prática em tempo recorde. É muito prazeroso fazer parte de um processo como esse, né? Porque é uma empresa que vem crescendo muito grande, é exemplo de outros clientes nossos, mas esse é um deles, né? Quais seriam assim os segmentos hoje dessa construção para o biocombustível que utiliza esse maquinário todo? Porque eu imagino que hoje as empresas estão muito preocupadas nos seus processos de sustentabilidade hoje, né? Quais são os segmentos hoje que mais buscam esses maquinários? Olha, Ângela, boa pergunta. A gente tem envolvido em vários segmentos, mas os principais hoje são o bioetanol, né, a indústria de cana ou a indústria de milho, que temos diversos clientes, mais de 200 clientes nesse segmento, diversas empresas que têm parceria conosco. Quando a gente vai para a área do biodiesel que é feito de soja no Brasil principalmente, mas pode ser de qualquer oleaginosa, ou também de sebo animal, a gente também é um segmento que consome bastante a tecnologia e soluções que a Alfa Laval pode apresentar. E aí também temos aí diversos clientes espalhados por todo o Brasil, porque a produção do biodiesel ela é espalhada pelo Brasil inteiro. E também tem a parte de produção do biogás. A gente também tem parceiros e clientes nesse segmento, que são os que mais têm hoje demandado soluções da Alfa Laval. Ou seja, bastante trabalho, muitas estratégias, muitos desafios e planejamento na mesa, né, Luiz? Exatamente. Sem isso a gente não avança. Primeiro tem que planejar para depois executar de uma maneira mais adequada. Exatamente. A gente tem uma fala aqui na Climatempo, porque assim, quem não planeja não sabe prever direito o seu futuro, né? É mais ou menos por aí. Exatamente. Luiz, a gente está chegando no final desse podcast, mas eu preciso perguntar para você sobre a parceria entre a Alfa Laval, Climatempo e a ONU para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como que está isso dentro do planejamento de vocês? Olha, a Alfa Laval está envolvida em ações, né, tanto com a Climatempo, mas também diretamente na ONU, em vários comitês. A gente não está só focado e olhando o biocombustível, a gente está olhando a fome, alimentação, água, disponibilidade de água, a gente está praticamente em todos os ODS, a gente tem algum time ajudando, participando junto com a ONU, de desenvolvimento mais específico. Mas olha que legal, quando a gente vai falar da questão climática, dos efeitos de gases estufas, nessa parte de eficiência energética, eu não sei se você sabia, Ângela, o primeiro ponto que a gente pode atuar e tem atuado muito em qualquer indústria no planeta, a Alfa Laval tem ajudado bastante, é melhorar a eficiência de troca, a eficiência energética de todos os processos industriais que você possa pensar, não só do biocombustível. Todo o processo industrial, seja em qualquer cadeia de produção, ele é muito intensivo em calor. Então, aí, se a gente for falar, o pessoal fez o levantamento, que 40% do potencial de economia de energia que poderia ser feito, entre aspas, hoje, está nas melhorias de eficiência energética na indústria, já existente, sem falar de combustíveis novos ou do futuro. Isso é bastante legal. Então, a gente tem envolvimento não só na ONU, mas em cada país onde a Alfa Laval tem presença, que são mais de 100, a gente tem um agente da Alfa Laval conversando com a indústria, buscando melhorar a eficiência do processo energético dele, colaborando para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É um exemplo. Que legal. E até te perguntar, né, de algumas ações que a Alfa Laval tem adotado para apoiar a ODS, e essa é uma delas, né? E também tem a questão da mudança global do clima também, que eu sei que vocês, junto com a Climatempo, estão bastante envolvidos nisso, e agora 2025 promete. Luiz, quais são os próximos passos que o setor dos biocombustíveis vão tomar agora para continuar contribuindo aí com esse futuro mais sustentável? Tem muita coisa acontecendo, né? O Brasil, como líder nesse processo, desde o começo, vamos falar, a gente falou aqui da cadeia do etanol, né? do pró-álcool,
Hoje o governo tem o combustível, né, lançou a lei do combustível do futuro, talvez o pessoal já tenha ouvido falar, que muita coisa vai acontecer aí. Então, vai aumentar a percentagem de biodiesel no diesel, está sendo desenvolvido também necessário o combustível de aviação sustentável, que se muito fala hoje. Então, essas são as próximas evoluções aqui no Brasil. O Brasil tem muita atenção no mundo inteiro para isso. Foi aprovado uma regulamentação sobre o crédito de carbono e a remuneração para isso. Isso vai fazer parte fundamental na equação de tornar esse processo do combustível do futuro sustentável financeiramente, porque é muito importante que as empresas consigam continuar o desenvolvimento de forma lucrativa. Sim, desenvolvimento dos seus processos. Bem, Luiz, deu para a gente entender aqui que a participação, né, da indústria, né, de máquinas e equipamentos para essa agroindústria brasileira vai ser crescente ao longo de 2025. Eu fico muito feliz de receber você aqui nesse episódio do AgroTalk, para o canal Sustentabilidade da Climatempo, para a gente transferir conhecimento para esse público que vai demandar cada vez mais essa informação com relação aos biocombustíveis. Muito obrigada novamente aqui para a sua presença no podcast AgroTalk. Obrigado, Ângela. Até a próxima. Até a próxima. Você, produtor rural, não se esqueça, nós temos uma série sobre também mercado de carbono no ar e você pode conferir todas as informações aqui no podcast AgroTalk. Esse é o primeiro episódio da série sobre biocombustíveis. A gente vai ter aqui muito conteúdo para você vir aqui buscar informação todos os dias. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá!